Oi, som. Testando, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos aqui à IPBU, Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário. Nós estamos nesse momento muito importante, que é o processo do discipulado. E nós vamos então tratar hoje sobre a adoração bíblica. Antes da gente ir para o estudo especificamente, só lembrando que a gente está na nossa reta final do discipulado. E nós temos esse encontro agora. O próximo encontro é daqui a 15 dias, no mesmo horário. E no sábado seguinte, que é o dia 30, a gente tem a avaliação com o presbitério, tá certo? Eu sempre convido o presbitério para avaliar os irmãos que serão recebidos como membros da igreja, né? Aqueles que de fato entenderam a palavra de Deus, os ensinamentos essenciais do Evangelho de Cristo. E essas últimas aulas, elas são muito importantes, são essenciais. Então, ninguém pode perder essas aulas, tá certo? Se perder, vai ter que repor. E para repor, tem que marcar com a secretaria. E está bem pertinho já, dia 1, às vezes a agenda não bate. Então, é muito importante que você não falte essas últimas aulas. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Que bom, graças a Deus. Nós vamos então, nesse momento, dar algumas instruções antes de orar. A gente está com a nossa missionária Elionai. Elionai está lá atrás. Ela, eu acho que já passou, não foi, Elionai? Uma lista de chamada. Então você vai aí marcar o X ou escrever o seu nome se não tiver, né? Então aí você deixa a sua presença aí registrada, tá certo? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo a graça de Deus para esse momento. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome e nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo tão importante na Tua presença, porque estaremos lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra e compreendendo a Tua palavra para vivê-la, viver a Tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a ser conosco. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu pedi para Marcelo, se você puder aumentar o microfone, aumentar o volume desse microfone, que está bem baixinho para mim aqui. Oi, som. Testando. Tem como aumentar mais um pouco? Só o volume desse microfone. Oi, som. Porque senão vou ter que ficar falando muito perto aqui, eu não gosto não. Eu prefiro falar aqui não está escutando nada. Oi, som. Oi, som, testando. Tá chegando. Pode aumentar mais. Oi, som. Testando. Olha aí, tá chegando. Aí, obrigado, viu, Marcelo? O Júlio. Amém. Tá chegando. Tá chegando. Isso. Pronto. Melhorou mais, né? Amém. Tá bom. Chegou demais. Volta. Chegou demais. Volta. Isso. Né? Pronto. Aí. Tá bom. Meus irmãos, o assunto de hoje, né, é um assunto muito importante que diz respeito à adoração bíblica. A adoração bíblica. A nossa adoração a Deus. O nosso louvor ao Senhor. A nossa finalidade nesse mundo é adorar a Deus.
é glorificar a Deus. Nós evangelizamos para que outras pessoas possam conhecer a Deus e adorar. Nós nos reunimos no culto para adorar. Nós vivemos como uma manifestação de adoração a Deus, porque tudo que nós realizamos deve ser para o louvor do Senhor, para a glória de Deus. Então nós vamos tratar acerca da adoração bíblica, especificamente sobre o culto, porque existem duas questões voltadas à adoração. A primeira é a adoração particular, ou pessoal, que você adora a Deus onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Tudo que você faz deve ser um ato de louvor e de adoração a Deus. Você pode fazer um culto na sua casa, com a sua família, uma devocional, um momento de louvor, de adoração. Isso é uma coisa pessoal e particular. A outra questão é uma questão pública e ordenada para toda a igreja, que é a adoração, digamos assim, pública, o culto público. Essa adoração que não é feita particularmente, essa adoração que não é feita em qualquer lugar, mas essa adoração que é feita no momento certo, no dia certo, com os elementos certos, de acordo com aquilo que foi prescrito pela palavra de Deus. A adoração pública que a igreja deve dar ao Senhor. É sobre essa adoração, sobre o culto, que nós vamos então tratar nessa tarde, tratando também acerca da nossa filosofia como igreja. A IPBU, ela faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja reformada. Então, nós primamos pela teologia reformada, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus da glória. Essa teologia bíblica, portanto, vai nortear o nosso culto a Deus, a nossa adoração ao Senhor. A adoração, portanto, deve ser bíblica, e a gente vai estudar sobre esse assunto. O vocábulo igreja é empregado com frequência nas Escrituras para designar o grupo de crentes em qualquer lugar específico que se reúne em adoração a Deus. Então, igreja não é estrutura, igreja não é o prédio, mas a igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, a igreja tem o nome de Israel. No Novo Testamento, frequentemente se chama igreja, mas Paulo também fala que essa igreja é chamada também no Novo Testamento de o Israel de Deus. Então, igreja é todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou igreja, nós somos igreja. Você não é a igreja, nós somos a igreja. Então, a igreja não é a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, os membros da igreja, pessoas que foram salvas e redimidas por Cristo Jesus. Aquele, portanto, que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, entra na igreja, conforme a gente lê em Atos, capítulo número 2, que Paulo pregou, Pedro pregou, e então Pedro disse para aqueles que estavam perguntando para Pedro o que deveriam fazer. Pedro afirma: arrependei-vos, sejam batizados. Eles se arrependeram, foram batizados e automaticamente adentraram na igreja, porque diz o texto, e perseveravam então na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se igreja não é prédio, não é estrutura, é errado nós falarmos assim, vamos à igreja. É errado. Se igreja não é um prédio, é errado falarmos assim, vamos à igreja. Não, porque a igreja é a reunião dos pecadores que se arrependeram, que creram, que foram batizados e fazem parte então desse grupo, esse povo. Então, não é errado falarmos, vamos à igreja, porque nós vamos para esta reunião do corpo de Cristo, essa reunião daqueles que creem no Senhor, essa reunião, o ajuntamento daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que foram perdoados por Jesus Cristo. Perceba, irmãos, existem vários tipos aí de culto, não é? Porque igreja é o lugar específico em que se reúne, em que o povo se reúne para adorar a Deus, né? Que se reúne em adoração a Deus. Então, tem igreja que se reúne
virtualmente. E chama isso de adoração e de culto. Isso foi muito forte na pandemia. E a parte da pandemia, então, muitos acabam ficando em casa e dizendo, eu vou cultuar e adorar a Deus de casa mesmo. Vou escolher qual é o melhor culto. Temos a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, temos a IPBU, temos a Igreja Batista da Palavra, vários cultos que são online. Eu vou ficar de casa e vou cultuar online mesmo. E aí nós vamos perceber, irmãos, na palavra de Deus, que essa filosofia não é bíblica. Porque, embora você pode adorar a Deus em casa, junto com a sua família, entretanto, existe aquilo que nós chamamos, como eu falei, de uma adoração pública. Essa adoração prescrita na palavra de Deus e que requer uma reunião presencial, conforme está descrito na palavra do Senhor. A internet vem, e essas questões de transmissão de culto, vêm como um paliativo diante de uma pandemia, diante de uma situação de alguém enfermo, mas não é o essencial. Não é o essencial. E aí a gente pode tirar também outras ramificações. Culto digital, culto como é que é o nomezinho que dá agora? Metaverso, não é? Vamos fazer um avatar, né? O pastor Otávio, cada um faz seu avatar e vai todo mundo para uma sala virtual e aí lá cultua. Não, essas vertentes virtuais, elas não têm, de fato, respaldo bíblico no sentido de culto público, do culto da igreja. A gente vê também, irmãos, outro modelo de igreja, de filosofia de igreja, que é aquele culto das churches, né? Onde de uns anos para cá, parece que toda igreja virou americanizada e botou o nome church e tem esse estilo de culto mais, digamos assim, contemporâneo, atrativo, onde se apresenta um grande espetáculo, show, as luzes apagadas, jogo de luz, gelo seco, contagem regressiva para o culto começar, uma boa banda de rock, gospel, tocando boas músicas, alguns palhaços dando alguns avisos para chamar a atenção da criançada. Então, a gente tem vários modelos de igreja que tem essa filosofia de culto. Vocês conhecem alguma igreja assim? Né? Alguns, né? Não precisa dizer o nome, tá? Então, tem essa filosofia, tá? Eu tenho algumas dificuldades com esse tipo de culto, porque pode promover pode promover falsas experiências de conversões, muitas falsas experiências, de conversões. É tão bom que o mundo acha bom também, então a gente pode refletir depois sobre isso, tá? Mas existe esse modelo aí. E existe também um modelo mais tradicional, que é a família reunida para cultuar. Inclusive, eu coloquei aí uma família que tem uma criancinha aí, um bebê, tá? Porque, geralmente, nesse outro modelo, as crianças já vão para o departamento, nem participam do culto, já vão direto. Então, tem esse modelo mais tradicional, que é toda a família reunida, um culto mais simples, para adorar a Deus. A nossa filosofia como igreja caminha mais por esse modelo de um culto mais simples, um culto reformado, simples, centrado na palavra de Deus, mas que nós não abrimos mãos também de que o teor contemporâneo ele pode servir no auxílio daquilo que é clássico. Quando a gente foi montar a arquitetura um pouco da arquitetura, do design, de como seria a IPBU, eu disse para a arquiteta Angélica, que é casada com o Juinão, né? Olha, nós vamos ser uma igreja simples, nós não seremos uma church, né? Temos uma igreja simples. Eu queria que a gente remetesse ao clássico, aquilo que é clássico, ou seja, igreja com cara de igreja, pastor com cara de pastor, ovelha com cara de ovelha. Vamos camuflar nada, um negócio sério mesmo, é isso, igreja com cara de igreja. Tanto é que eu disse, eu queria uma cruz bem grande, em uma torre bem grande, para que todo mundo pudesse ver aqui no bairro universitário que ali tem uma igreja. Aí
colocaram a cruz, aí eu até pensei, eu falei para a Angélica, será que a gente tinha como aumentar mais? Aí tem, pastor, mas aí depois a gente não fez mais, né? Mas era isso, uma coisa clássica, que tivesse um teor contemporâneo, mas que remetesse ao clássico. É uma igreja simples. Entretanto, por que uma igreja simples? Por que um culto simples? Por que uma adoração apenas pautada pelas Escrituras e regida por ela? Por quê? Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4, versículo 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O texto aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando para a mulher samaritana e tratando acerca do culto, da adoração. A mulher samaritana pergunta para o Senhor Jesus, onde nós vamos adorar? Aqui nesse monte? Qual é o lugar? Veja o que diz aí o versículo de número 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, é um contexto de adoração. Onde é que a gente deve adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Aqui nesse monte ou lá, na cidade de Jerusalém? E aí então o Senhor responde claramente no versículo 23 e 24. 22 ele já fala, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a adoração está ligada ao conhecimento. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. E como é que nós conhecemos? A partir da palavra. A ignorância gera, portanto, o quê? Idolatria. Veja, se eu devo adorar de acordo com aquilo que eu conheço da palavra de Deus, de acordo com a revelação de Deus, então, se eu não adoro de acordo com o conhecimento, eu vou adorar o quê? Um falso Deus. Idolatria. A ignorância, portanto, gera um falso culto, gera idolatria. E tem muito crente que talvez diga, eu adoro a Deus, eu adoro de fato o Senhor, mas não conhece a palavra e, na verdade, está projetando em um falso ídolo aquilo que ele chama de Senhor. E é uma idolatria. Então o Senhor diz no versículo 23, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O significado do culto significa serviço. Quando a gente, portanto, pensa em adoração, a gente está pensando em serviço. Nós nos reunimos para servir a Deus. Culto significa literalmente serviço. Serviço de adoração. Então a gente chega na igreja, a gente se reúne, não é para ser servido, mas para servir. O culto não é para nós, mas é para Deus. O culto não é para eu achar bom, o culto é para Deus achar bom. O culto é um serviço ao Pai. Em Cristo, pelo Espírito Santo. E aí, então, há a realização de dois fundamentos aqui. Aliás, dois aspectos aqui. Primeiro, a realização do Espírito e a fundamentação na verdade. Por quê? Primeiramente, o Senhor Jesus fala, adorarão ao Pai em Espírito. Isto é, uma realização do Espírito Santo. Essa realização do Espírito Santo se dá em dois aspectos. O primeiro aspecto é a regeneração, a conversão, a mudança de vida, a transformação. Ah, agora, pastor, eu creio em Jesus, eu sou crente. A palavra crente significa aquele que crê em Jesus, tá? Crente é alguém que crê. Quando o Senhor Jesus disse para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, alguém que acredita de fato que Jesus é o Senhor e Salvador dessa pessoa. Então, a credulidade, não a incredulidade, a credulidade, alguém crer em Jesus, alguém ser convertido, transformado, alguém passar a caminhar com o Senhor Jesus, e isso é uma operação do Espírito Santo. Nós já vimos, a gente é salvo pela graça de Deus,
não é pelas obras humanas. Então, a gente é mudado, transformado, convertido pelo Espírito Santo que toca o nosso coração, que ilumina a nossa mente, que muda a nossa vida. Isso é uma questão espiritual. Somente aqueles que têm o Espírito Santo, que somente estes que têm o Espírito Santo são filhos de Deus, e que somente os filhos de Deus se reúnem como igreja, e por essa razão somente a igreja pode adorar a Deus nessa relação íntima de filhos adorando ao Pai em um culto público. É por isso que a gente tem que evangelizar, para que outras pessoas possam ouvir o Senhor, conhecer a Cristo, o Espírito Santo possa tocar o coração dessas pessoas, elas possam também mudar, crerem no Senhor e passarem também a adorar o Senhor Jesus. É em espírito, não simplesmente por causa desse primeiro aspecto da salvação, mas também por causa do segundo aspecto. É por meio do Espírito Santo que em nós habita que nós devemos adorar a Deus. É o Espírito que nos conduz. E o Espírito Santo que nos conduz, ligado à nossa própria alma, ao nosso próprio ser, a gente adora então com sinceridade espiritual. Então a adoração não é da boca para fora, a adoração vem de dentro. O Espírito Santo nos conduzindo, todo o nosso coração é envolvido nesse ato de adorar a Deus. O segundo aspecto é a fundamentação da verdade. Veja, primeiro é a realização do Espírito. Essa realização tem duas áreas, não é? Somente quem tem o Espírito Santo pode adorar, quem foi convertido pelo Espírito, e é em espírito, ou seja, em total sinceridade de alma, essa alma sendo conduzida pelo Espírito que habita, o Espírito Santo. E o segundo aspecto é a fundamentação da verdade, porque o texto diz, né? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ou seja, na verdade de Deus. Essa verdade não diz respeito apenas à verdade do nosso coração, um ato sincero. Não, isso já está descrito na questão de em espírito. Em verdade diz respeito em relação à verdade revelada de Deus. Eu não vou adorar de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, de acordo com a verdade científica, de acordo com a filosofia, de acordo com a sociologia, o estudo das religiões. Não, eu vou adorar de acordo com a verdade de Deus. E onde está a verdade de Deus? A Bíblia. Aqui está a verdade de Deus. Então a gente adora de acordo com a verdade revelada do Senhor. A adoração que não é nessa verdade é uma falsa adoração, uma pseudo-adoração. Mas eu gosto, eu me sinto bem, mas adoração é para quem? Para você ou para Deus? Então, nós adoramos de acordo com a verdade revelada de Deus, porque a adoração é para Deus e não para o homem. É por esta razão que tudo parte do sola escritura, que foi a primeira aula que nós tivemos, somente a palavra de Deus. É a palavra que deve conduzir a nossa adoração ao Senhor. Vamos rapidamente abrir nesse texto aí de Deuteronômio capítulo 4. É o último livro da lei de Moisés, né? Do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 e 2, veja o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entrais e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. O que é que diz o versículo 2, a igreja pode ler aí?
Pronto, então, nada a gente deve acrescentar e nada diminuir. É a palavra que deve reger tudo, e especificamente aqui, a nossa adoração ao Senhor. Existem dois princípios do culto. Eu acho que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Muitos, talvez, ou alguns já ouviram falar, mas existem dois princípios de culto que regem as igrejas evangélicas. O primeiro princípio é o princípio normativo do culto. Atenção, o que significa o princípio normativo do culto? O princípio normativo do culto diz o seguinte, que você pode colocar no culto, na adoração pública a Deus, na igreja, né, tudo aquilo que não foi proibido pela palavra. Se não foi proibido pela palavra, se Deus não proibiu em sua palavra, então a gente pode colocar no culto. Vou dar um exemplo. Deus proibiu em sua palavra adorar a Deus no culto com embaixadinhas de futebol? Não tem essa proibição. Então, pode adorar com embaixadinhas. Tá? Deus proibiu adorar no culto pegando um quadro e fazendo uma arte, ou uma imagem ali na hora. Deus proibiu isso? Mas, digamos, um tipo de arte, não sei. Por exemplo, eu vi um caso que a pessoa fez uma tatuagem no culto, porque a pessoa estava fazendo ali tatuagem no culto, que era uma manifestação de adoração nas pessoas. Poesia, poema. Tem coisas que você não vê especificamente Deus proibindo na Bíblia, no culto. Você não vê, por exemplo, Deus proibindo uma tatuagem, um poema, uma dança, uma ornamentação. Imagina alguém, eu vou adorar com a minha arte. Eu gosto de fazer ornamentação. Então, eu vou fazer uma ornamentação na hora do culto como forma de adoração a Deus. Tem essa proibição? De cabeça agora não tem. Então, se não está proibido, então eu posso fazer. Certo? Esse é o princípio normativo. No princípio normativo, sim. O que não está proibido, eu posso fazer. O princípio normativo diz isso. Ok? Agora, o segundo princípio é o princípio regulador do culto. O que é que o princípio regulador do culto diz? Que nós só podemos adorar no culto com aquilo que foi ordenado por Deus. Ah, mas Deus não proibiu. Então não adora, porque Ele não falou nada. Só adora com aquilo que Ele ordenou. Ordenou. Então só fica no culto aquilo que Deus ordenou. Então, esses dois princípios regem, digamos assim, as igrejas evangélicas do nosso país. Né? Eu confesso que a maioria das igrejas evangélicas, principalmente de linha pentecostal e neopentecostal, seguem o princípio normativo do culto. Se Deus não proibiu, então a gente pode colocar. Então você vai ver no culto várias coisas acontecendo, muita coisa que pode acontecer. Nós, reformados, oriundos da reforma protestante, mas reformados por causa principalmente da segunda onda da reforma protestante, das doutrinas da graça, nós entendemos que o culto, de acordo com a palavra de Deus, adota o princípio regulador. A gente só deve adorar com aquilo que Deus prescreve, ordena. Não, mas ele não falou nada sobre isso, então a gente não adora com isso. A gente só adora com aquilo que ele exatamente ordenou. Por quê? Porque o culto é para ele. Por que o princípio regulador do culto deve nortear a nossa vida e o nosso culto?
por causa, irmãos, das advertências bíblicas em relação ao falso culto. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Levítico, capítulo 10. Levítico capítulo 10. Só para vocês entenderem, acharem o texto? Nós estamos diante de um texto que fala sobre o culto. Imagine só, olhe para mim aqui, imagine só. Alguém que foi vocacionado por Deus para ser pastor. E aí esse jovem que quer ser pastor vai para a liderança da igreja e diz, eu quero ser pastor, Deus está me chamando e tal. E aí o conselho avalia, e o conselho então envia esse jovem para o seminário, passa 4 anos estudando teologia, para compreender acerca da fé, do culto, da adoração, da pregação. E depois de 4 anos estudando teologia, esse jovem é sabatinado para saber se ele sabe mesmo, se ele é ordenado. Ele se torna pastor. E aí no primeiro ato de culto, no primeiro culto que ele vai fazer, esse rapaz, no culto, ele é fulminado pelo fogo de Deus. E ele cai morto no púlpito. Imagine só. Foi isso que aconteceu aqui, irmãos, em Levítico 10. Nadab e Abiú, que foram preparados para o culto, para a adoração, e então Deus não recebe a adoração deles, eles são então disciplinados com morte. Vamos ver o texto, Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Vamos ler todos juntos o versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não tinha ordenado aquele fogo naquele incenso, que era o culto do Antigo Testamento. Versículo 2. Acompanhe a leitura. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E morreram perante o Senhor. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Diz o texto que eles colocaram fogo estranho no incensário. Veja o que diz os versículos anteriores, no capítulo 9. Veja o versículo do 22 em diante. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Versículo 24, acompanhe. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Aqui o culto está ok. A adoração está conforme a prescrição. E a gente vai ver essas prescrições, essas ordenanças do culto, da cerimônia cultica do Antigo Testamento, de Levítico capítulo 1 até capítulo 9. Especificamente aqui, diz o texto que saiu o fogo do Senhor, veja, versículo 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, que era o sacrifício. Versículo 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o quê? Fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles deveriam esperar o fogo que vinha de Deus, mas eles mesmos fabricaram aquele fogo e levaram esse fogo diante da face do Senhor, que Deus não tinha ordenado. Deus tinha proibido? Não. Mas Deus não tinha o quê? Ordenado, o princípio regulador do culto. Ele diz, porque eu proibi isso. Não, ele disse, porque eu não ordenei. Então, tudo que não é ordenado não é aceito por Deus. Princípio regulador do culto. Porque eu não ordenei, era um fogo estranho.
Ah, pastor. Eu adoro livre porque Deus me libertou. A adoração tem que ser leve, livre. Para a liberdade foi que Deus nos libertou e a gente adora do jeito que a gente quer. Está certo isso? Não. Em Gálatas capítulo 5, quando Paulo diz para a liberdade foi que Cristo nos libertou, ele está falando da liberdade da salvação pelas obras. O contexto é esse, não é de culto. Então a gente é salvo pela graça, não é o culto, é a salvação. Mas aquele que é salvo pela graça é salvo para obedecer à vontade de Deus. E a gente faz o culto não do jeito que a gente quer, a gente faz o culto do jeito que Deus quer. Então a gente é livre para se submeter às ordenanças do Senhor e assim prestar um culto ao Senhor descrito em sua palavra. Então essa ideia de que nós somos livres e a gente pode adorar do jeito que a gente quer, pulando, sapateando, rodopiando, tatuando, desenhando, dançando, teatrando, e seja o que mais tiver na imaginação do homem, nas artes da cultura, essa ideia de a gente adorar a Deus do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente quer, é uma ideia equivocada do ponto de vista bíblico. A gente adora a Deus do jeito que Deus quer. Veja, foi somente um fogo. Talvez Nadab e Abiú pensaram, vamos adiantar logo o fogo no altar. Vamos fazer logo um foguinho aqui. E diz a palavra, era fogo estranho, e Deus então disciplinou Nadab e Abiú, eles morreram. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento bíblico, não tira em nós o fogo do Espírito, mas tira de nós o fogo estranho. Amém? O conhecimento da palavra de Deus não tira de nós o fogo do Espírito, isto é, a presença fervorosa do Espírito Santo na nossa vida. Não tira de nós isso, mas tira de nós o fogo estranho. Toda imaginação do homem, toda vontade humana de querer adorar a Deus do seu próprio jeito, a palavra de Deus tira de nós isso. Então veja, há advertências contra o falso culto aqui. Primeiro, o falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus, porque primeiramente o fogo veio sobre o holocausto. No versículo 24. No versículo 1 do capítulo 10, o fogo foi sobre quem? Não é possível, os irmãos estão com a Bíblia aí, né? Foi sobre quem o fogo? Nadab e Abiú. Eles morreram. O fogo consumiu eles. Enquanto que o fogo consumiu o holocausto no altar, o animal, que era a propiciação pelos pecados do povo, ou seja, aquele animal seria queimado pelo pecado do povo para representar a ira de Deus contra o pecado. No culto falso, o fogo caiu sobre quem? Sobre o pecador. Não foi sobre o sacrifício. Então, o falso culto ignora o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, veja, a gente adora a Deus porque a ira de Deus, que deveria cair sobre nós, caiu sobre quem? Sobre Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo que nós adoramos ao Pai. Se a gente não adorar em Cristo, Deus, o Pai, não vai receber a nossa adoração. E a gente adora porque Cristo foi queimado no altar, ou seja, na cruz do Calvário, ele recebeu a ira do Pai pelos nossos pecados. E em Cristo, portanto, nós adoramos a Deus. A gente não chega a Deus
em nosso nome. A gente chega a Deus no nome de Jesus. A gente ora, no final diz, em nome de Jesus. Porque se a gente estiver fora do cordeiro, fora do sacrifício, a ira de Deus vai chegar sobre nós. Mas a gente está em Cristo. Por quê? Porque a ira de Deus já chegou sobre Cristo, representando, né, os nossos pecados. Ele recebeu a ira em nosso lugar. Então veja, a gente adora considerando o sacrifício do Cordeiro de Deus. Segundo, o falso culto despreza a suficiência da palavra de Deus. Por que o falso culto despreza? Porque Nadab e Abiú colocaram um fogo estranho que o Senhor não tinha ordenado. O que é que diz aí o finalzinho do versículo 1? Estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Deus não ordenou. Então, se Deus não ordenou, a gente não adora com aquilo que Ele não ordenou. Então, o falso culto despreza a suficiência da palavra. A palavra é suficiente. Então, vamos adorar a Deus com aquilo que está ordenado na palavra e ponto final. Amém, irmãos? Terceiro, o falso culto antagoniza a glória destinada a Deus. Enquanto que o homem queria fabricar o fogo, o verdadeiro culto é Deus que manda o fogo, é Deus que queima o animal, o sacrifício. Veja o que diz ainda no versículo 3. Falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam, naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do meu povo. Ou seja, quem é que deve ser glorificado? Deus. Quem é que vai mostrar a santidade? É Deus. Quem é que recebe o culto? É Deus. A glória não é para o homem, é para Deus. O falso culto, portanto, antagoniza a glória destinada a Deus. É o homem que quer a glória no falso culto. No falso culto é os prazeres e os anseios do próprio coração daquele que quer cultuar, mas que quer cultuar do seu próprio jeito. A glória é sempre para o homem. No culto prescrito na palavra, a glória é para Deus. A adoração, ela é para Deus. Então, nós percebemos isso. A nossa confissão de fé de Westminster diz algo muito interessante. A nossa confissão de fé, para quem está vindo no domingo de manhã, é a nossa, digamos assim, a nossa interpretação das Escrituras, né? É uma confissão que fala sobre as doutrinas centrais da fé, que a maioria das igrejas evangélicas a consideram como a melhor confissão da história. Igrejas, né, genuínas, né? Veja o que diz a nossa confissão. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações, invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Então, nós não adoramos de acordo com as nossas imaginações ou invenções. Ah, vai ser bom para o culto a gente fazer isso, porque vai dar mais gente. Ah, vai ser bom fazer isso no culto, porque as crianças vão gostar. Ah, vamos colocar uva no copinho, porque na ceia a gente dá o pão, o vinho para os adultos e dá a uva para a criança. Mas a pergunta é, Deus ordenou isso? Tem um terceiro elemento. Ah, vamos colocar no culto pessoas bem talentosas na comunicação, que podem se fantasiar e tal, e na hora do culto dão os avisos. Mas Deus prescreveu isso? No culto? A gente vai ver sobre os elementos que Deus prescreveu. Deus não prescreveu. Ah, vamos trocar o louvor congregacional e vamos chamar uma banda boa aí. Gospel. Diz uma banda boa aí, gente. Projeto Sola, pronto, Projeto Sola. Projeto Sola. E até a música é boa, né? A letra é boa. Mas vamos chamar o Projeto Sola para cá, a gente apaga as luzes e faz um show aqui. É culto? Não, porque Deus não prescreveu. É errado eu ir para o Projeto Sola, participar de um show? Não.
É errado eu assistir um show do Projeto Sola no teatro, não sei, o nome do teatro aqui, Difusora. Não. Agora, eu chamar o Projeto Sola para fazer um show no culto, aí é errado. E eles nem fazem isso. Eu conheço o pastor Guilherme. Entretenimento não é culto. Vamos tirar a mensagem aqui, vamos fazer um cinema. E coloca um filme para assistir, A Paixão de Cristo. Mel Gibson. Adora a Deus assim, a palavra vai ser esse filme. Deus prescreveu isso. Então não é de acordo com as imaginações e inovações dos homens. Eu estou pegando pesado hoje, né? Tá certo? Não é. A nossa confissão continua. Dizemos que, aliás, segundo um pastor puritano chamado Thomas, ele falou o seguinte: dizemos que o mandamento de nada, dizemos que o mandamento de nada acrescentar é parte orgânica da lei toda, como lei, e, portanto, toda adição humana ao culto divino, ainda que não contrarie nenhum mandamento de forma particular, é contrária ao mandamento geral de que nada deve ser adicionado. Deu para entender aqui? Mesmo que não tenha nenhuma proibição, mas vai contra a ordenança geral que nada deve ser acrescentado, a não ser aquilo que foi ordenado pelo próprio Deus. Então a gente tem alguns elementos do culto aí. Será que dá para ver? Para mim está ruim aí. Leiam aí, irmãos, do primeiro até o último. Leiam aí para mim. É Bíblia do começo ao fim, né? Então, aí são os elementos prescritos na palavra do que deve ter o culto. O primeiro começa com a reunião no dia do Senhor. A gente vai ter alguns slides mais específicos sobre isso, porque eu vou tirar dúvida de muita gente em relação a isso. Por isso que eu vou passar rápido, porque eu vou tratar sobre o dia do Senhor logo em seguida. Então, a primeira coisa veja, a gente adora todo dia a Deus, amém? Isso aí é como um acordo, ninguém está dizendo nada contra. A gente adora todo dia a Deus. A nossa vida particular, pessoal, a nossa vida deve ser um estilo de adoração ao Senhor sempre. E a gente pode fazer um culto familiar, um culto doméstico, a nossa devocional em casa, amém, todo dia. Entretanto, há um dia específico prescrito na palavra, onde as famílias cristãs e todo o povo devem se reunir juntos para adorarem publicamente a Deus de acordo com aquilo que Ele ordenou. É sobre esse culto que nós estamos tratando aqui, o culto público. Então, a primeira questão é que para esse culto existe um dia específico. Eu vou cultuar a Deus qualquer dia. Não, existe um dia. Qual é o dia, irmãos? O domingo. Por que não é o sábado? Porque o sábado aponta para o domingo. A gente vai ver isso mais adiante. É o domingo. Eu posso adorar a Deus na segunda? Posso. Na terça posso. Na quarta posso. Não somente como posso, como devo. Na minha adoração particular. Agora, a adoração pública, ordenada por Deus, que se torna pecado eu desobedecer, é no dia do Senhor. É um mandamento. Segundo elemento do culto, não vai dar para abrir os textos, mas os slides eu vou colocar no grupo, tá bom? E vocês podem depois ler os textos com mais cautela e com mais calma. Tem mais textos, eu coloquei só alguns. O outro elemento é ler a Bíblia. Então, no culto, a Bíblia tem que ser lida. Tem que ser lida. É por isso que a gente lê o tempo todo aqui a Bíblia. O nosso culto é lendo as Escrituras. Tem igreja aí, irmãos, que nem lê mais a Escritura. É cantar e depois a pregação. É louvor 1 hora e depois a pregação 20 minutos e terminou o culto. Paulo disse para Timóteo, aplica-te na leitura das Escrituras.
e na leitura pública no culto das Escrituras. Por isso que a gente lê a palavra de Deus no culto. Por isso que a gente faz leitura alternada. Vamos ler, igreja, vamos ler. Por isso que a gente não traz o texto para o slide. Já viram que no nosso slide no culto não tem a projeção do texto bíblico? Por quê? Porque a gente quer que os membros tragam a Bíblia, e leiam a Bíblia, e tenham familiaridade com a Bíblia, e leiam em casa a Bíblia. Irmãos, infelizmente, vivemos em um tempo da tecnologia que o povo só lê a Bíblia, e olha aqui nem lê. Só quando está no culto e passa na projeção. Isso é um reflexo, muitas vezes, aqui, porque tem gente que chega de outra igreja aqui, vem para cá, está aqui, ou é o primeiro culto, né? E chegou sem Bíblia. Por quê? Porque é natural o povo ir para a igreja sem Bíblia, hoje em dia. Aí a gente tem ali a livraria, ó, tem Bíblia lá, pega lá. Tem Bíblia disponível lá, pode pegar. Ah, tem que pagar? Não, pode pegar de graça. Se não tiver, é dado. Né? É dado. Inclusive tem Bíblia que é justamente para doar para quem não tem. É outro elemento, pregar a Bíblia. Então, no culto tem que ter a pregação. A gente vê isso em vários textos. Segundo, tem que ter oração. Eu coloquei orar a Bíblia porque a oração tem que ser de acordo com a Bíblia. É oração pautada pela Bíblia. Então, orar não é decretar, orar não é profetizar, orar não é dizer eu determino, mas orar é de acordo com a vontade do Senhor. Nós já estudamos anteriormente sobre o que é oração. Cantar a Bíblia, ou seja, é cantar de acordo com a palavra de Deus, cantar as Escrituras, cantar a obra de Deus, cantar o Evangelho, cantar acerca do ensino do Senhor, acerca da pessoa do Senhor, acerca daquilo que o Senhor fez. Então, não é o homem. Já viram aquele hino que diz assim, eu vou me arriscar aqui, tá? Vai estar gravado isso aí depois. Mas já viram aquele hino que diz assim, passa-se o mar, não é? Abre-se o mar, e eu passarei dançando e pulando, em tua presença, né? Abra-se o mar, é assim mesmo, Daniel sabe, né? Dançando na sua presença. Pois é, vamos lá. Quem foi que abriu o mar? Foi Deus. Então, como é que eu tenho poder para dizer, abra-se o mar? Deus é que abre o mar. E Deus usou quem para passar pelo mar, como instrumento do cajado ali, para o mar se abrir? Usou quem? Moisés. Eu já não sou Moisés. Nós não somos Moisés. Imagine a cena. Vamos pensar que é Moisés, então. Moisés passa pulando, dançando. O contexto não é bíblico, é o contexto de guerra. Faraó com o exército está atrás. Moisés não está passando e pulando na presença de Deus. Isso não está acontecendo. Não é? Então, Moisés, exatamente, está fugindo de Faraó. Então, já não tem muito a ver. Mas suponhamos, vamos lá, suponhamos que não é Moisés, suponhamos que é a gente. Não, a gente pode fazer isso. Será mesmo? Será que o protagonista da fé sou eu? Será que sou eu que digo, abra-se o mar, e eu vou passar, pulando e dançando na presença? É eu o personagem principal? Não. O personagem principal tem que ser Deus sempre. Tem que ser Cristo. E outra, Moisés aponta para Cristo. Não é para mim não, Moisés aponta para Cristo. Moisés é um tipo de Cristo, porque Moisés é um profeta que libertou o povo do Egito. Esse profeta imperfeito aponta para o profeta perfeito, Jesus, que libertou o seu povo, não do Egito, mas das garras de Satanás. Então, nós não somos os protagonistas da canção, é Cristo. Por isso que a gente não canta muita canção, irmãos, que se canta no mercado gospel, porque a gente entende que não é cristocêntrico, mas é antropocêntrico. Veja, tem certas canções que você canta no particular, em sua casa. Amém. Tem alguns louvores que eu boto lá, aí Renata diz, eita, virou pentecostal, né? Umas questões particulares, assim, não no sentido de heresia, mas umas questões, por exemplo, particulares, de alguma situação particular, de alguma situação que você está passando por uma dificuldade,
e você clama a Deus. Tem até canções, assim, reformadas. Você escuta, por exemplo, muito... Tem algumas canções do João Manô, não é? Algumas canções boas. Eu me lembro, por exemplo, que tem algumas canções antigas do projeto Palavra Antiga, não é? Mas que eram boas, não tinha nada de errado, mas que não cabiam no culto. Por quê? Porque o canto bíblico tem que ser congregacional, tem que ter a ver com toda a igreja, não é apenas com a minha particularidade. Tem que haver com toda a igreja. Então, toda a igreja tem que cantar. Idosos e crianças têm que cantar. Então, o ritmo tem que ser um ritmo que englobe todos os públicos. A canção que a igreja cante tem que ser uma canção bíblica. E a Bíblia, portanto, norteia essas canções que a gente deve cantar na igreja. Um ponto importante, nem toda canção boa deve ser cantada na igreja. Mas toda canção na igreja tem que ser boa, tem que ser congregacional, tem que ser cristocêntrica, tem que ser bíblica. Amém? Ver a Bíblia. Por que ver a Bíblia? Porque no culto tem um teatro. A gente vê as Escrituras. A gente vê aonde? Nos sacramentos. São 2 sacramentos, irmãos, instituídos por Jesus Cristo. A ceia do Senhor, onde a gente come o pão, toma o vinho, lembrando do que Cristo fez, experimentando a presença espiritual do Senhor. E também o batismo, que foi o outro sacramento instituído pelo Senhor Jesus. Jesus instituiu outra ordenança para o povo? Não. Para a prática no culto como sacramento? Não. Apenas a ceia do Senhor e o batismo foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos chamam de teatro. É o único teatro que existe prescrito na palavra. É quando os oficiais ministram a ceia e batizam. A igreja está vendo a palavra. Votos e ordenações segundo a Bíblia, quando houver a ocasião. Votos. É o que vocês vão fazer no dia 1, se vocês se comprometerem, claro. É o voto diante de Deus e diante dos homens, com tudo aquilo que a gente está vendo aqui. Vocês vão, por exemplo, votar. O voto é o compromisso, um voto, os votos, né? É uma relação. Vocês vão dar os seus votos diante de Deus e diante da igreja, por exemplo, de participarem do culto. De se submeterem aos oficiais da igreja, enquanto os oficiais permanecerem fiéis à palavra. De contribuírem com dízimos e ofertas. São votos que vocês vão fazer diante de Deus. Então, receber membro de igreja é uma coisa séria. Uma responsabilidade. É uma coisa séria, uma responsabilidade. Então eu não quero responsabilidade para a minha vida. Então você está mais em perigo do que aqueles que dão um passo de ousadia e dizem, eu vou viver em responsabilidade. Porque você não submeter, não, eu não quero essa responsabilidade. Sabe o que você está dizendo para Deus? Deus, eu não quero a tua palavra é só bom para mim, para um aspecto, mas para os outros não. Eu não quero me batizar. Mas Jesus diz, você tem que crer, e quem crer vai se batizar. Então veja, a palavra é boa para uma coisa, mas não é boa para outra. Então, houve conversão? Houve mudança? Houve transformação? Porque se uma pessoa é convertida, de fato vai procurar obedecer a palavra, não retroceder, mas procurar obedecer a palavra. Claro, ninguém é perfeito aqui, irmãos. Nem o pastor. Tem hora que a gente está cansado, tem hora que está com dificuldade. Tem hora que a gente não quer vir para a igreja. Mas todos nós que temos as nossas falhas, a gente procura o máximo obedecer a palavra de Deus, por causa dos votos que nós fazemos diante do Senhor no dia do nosso recebimento. Há também os votos quando os oficiais são ordenados, quando um pastor é ordenado, quando um presbítero, aliás, uma pessoa que vai ser presbítero, né?
esse homem ele é ordenado para ser presbítero. E acontece também os votos. E contribuição conforme a Bíblia, ou seja, nós somos uma igreja que dá o dízimo e que dá a oferta. Dízimo é um mandamento da palavra de Deus, onde a gente dá ao Senhor 10% daquilo que é descrito na palavra do Senhor. Oferta é aquilo que a gente dá contribuindo em algumas causas, seja sociais, seja de ajuda ao necessitado, de questões da igreja ou fora da igreja. Então, nós teremos um estudo, que será o próximo, específico acerca da contribuição. Como é o dízimo? O que a Bíblia fala sobre o dízimo? Porque existem dois extremos. Aqueles que dizem o dízimo não é mais para hoje, e aqueles que dizem, dê o dízimo para você ser salvo, dê o dízimo para você ser abençoado. Então, existem esses dois extremos, antibíblicos, né? Extremos antibíblicos, contrários à palavra. Então, a gente vai, no próximo estudo, ver biblicamente e segundo a tradição reformada, sola escritura, o que é que a Bíblia fala sobre o dízimo e a oferta, que são elementos do culto. Irmãos, sintetizei aí os elementos, né, do culto, tá bom? Sobre a reunião no dia do Senhor, eu queria então dar esse ponto aí específico para a gente avançar. Antes da gente avançar nesse ponto, dá para continuar ou vocês querem um intervalozinho de 5 minutos? Dá para continuar? Pronto, melhor, porque a gente pira direto. Pronto, então vamos lá. Primeiro lugar, o dia do Senhor é o dia de domingo. Vamos abrir a Bíblia no texto de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Todos encontraram? O contexto aqui, irmãos, é o contexto dos 10 mandamentos. Mandamentos que não cessaram, perduram. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Esse mandamento continua, assim como todos os outros. A gente não pode ter outro Deus, tá certo? É os 10 mandamentos. Chamada de a lei moral de Deus. Essa lei moral, ela é dividida em 2 aspectos, ou em 2 tábuas. A primeira tábua diz respeito à nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, por isso que a gente não tem imagem. Terceiro, não falarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, está aí, versículo 8, vamos ler juntos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Para o santificar. Então, o primeiro aspecto aqui, irmãos, é que o dia, né, é um dia que está ligado ao Senhor. Então, o mandamento é guardar o dia de sábado, ou Shabat, para santificar. No versículo 9, então, diz a palavra, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou o Shabat do Senhor, tá bom? Atente para mim aqui um instante. Se eu pegasse um texto do Antigo Testamento e falar, que diz assim, mata o cordeiro no culto, e eu chegasse aqui no domingo, pegasse um cordeiro na feira aí, onde é que vende cordeiro aqui em Caruaru? Não sei. Feira de gado. Pegasse, e eu chegasse aqui, olha, a Bíblia diz isso aqui, mata o cordeiro. Chegasse aqui, metesse o falcão, o que é que vocês iam achar? O pastor está ficando louco. Perdeu o juízo. Aí eu chegasse aqui, não, mas está na palavra. Porque tem vários textos que falam sobre o sacrifício do cordeiro, né? Está na palavra.
Da mesma forma, irmãos, está na palavra o sábado. Mas assim como o cordeiro aponta para algo no Novo Testamento, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o sábado também aponta para algo no Novo Testamento, que é o dia do Senhor, o domingo. Nós precisamos ler a palavra de Deus como um livro só, um autor só, que é o Espírito Santo, é a Bíblia. Não há uma ruptura radical entre o Antigo e o Novo Testamento, mas há uma relação, uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. E a gente precisa entender, portanto, o mandamento e percorrer toda a Bíblia para entender melhor, então, esse mandamento. Vou dar um exemplo também. Quem gosta de ir para a praia nas férias aqui, levanta a mão. Né? Coisa boa. Uma praia boa, cita aí uma praia boa. Tamandaré. Mas em janeiro é cheio de gente, né? Mas suponhamos, eu quero tirar férias depois da organização. Aí suponhamos que a organização seja em março e eu abril vou tirar férias. Aí muita gente em abril em Tamandaré? Não. Um exemplo. Aí eu pego meu carro, pego minha família, não, vamos para a praia de Tamandaré, porque vamos descansar. Aí eu passo por Agrestina, pelo percurso que vai para Tamandaré, chego ali no Posto Palmares, tem uma placa bem grande ali perto do Posto Palmares. Tamandaré, praias à direita. Aí eu paro o carro no acostamento e digo para a Renata, desce das crianças, a gente vai dar fora agora em Tamandaré, na praia. Aí a Renata fica achando, o que está acontecendo? Aí a gente sai do carro, fica ali perto da placa, no acostamento, para você também atropelado. Eu peço para alguém, olha, tira foto da gente aqui. Porque eu posto na internet, estamos na praia de Tamandaré. Só que a gente está debaixo de uma placa que aponta para as praias. A gente não está na praia. Da mesma forma, eu não posso ficar no mandamento do Antigo Testamento. Eu tenho que caminhar para onde esse mandamento está apontando. Para que então, à luz do Novo Testamento, eu possa entender o imperativo, a prescrição bíblica cristã da igreja. Então vamos caminhar no mandamento? Êxodo 20, né, versículo 8, 9, fala sobre guardar o sábado. A lei, porque Deus nos libertou o seu povo, no versículo 1 e 2. Moisés fala novamente sobre esse mandamento. Vamos abrir em Deuteronômio. Você vai passar Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio, capítulo 5. Então, no processo da revelação, à medida que os livros são escritos, mais informações são dadas para entender melhor aquilo que foi anteriormente falado. Então, Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 14, é uma recapitulação do mandamento, da lei moral, dos mandamentos. E faz uma recapitulação também no versículo 14. Deuteronômio 5, versículo 14. 13 e 14, veja só. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele está falando aqui do mandamento de guardar o sábado. Aí ele dá uma informação importantíssima na revelação. Versículo 15, vamos ler juntos? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, juntos? E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Ele dá uma explicação porque deve guardar o dia do sábado. Por quê? Porque o Senhor estendeu o braço e te livrou da mão, te livrou do Egito. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus então te ordenou para guardar o sábado. Então Moisés está associando a guarda do sábado com o dia da libertação do Egito. Já começa a clarear um pouco, né? Interessante que quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, no capítulo 3 de Êxodo, Deus fala assim: porque eu vi a aflição do meu povo e eu resolvi descer para livrar o meu povo da mão de Faraó e fazê-lo subir para a terra que emana leite e mel.
Eu pergunto para você, quem foi que desceu a esse mundo para nos libertar e nos fazer um dia subir para uma terra boa que mana a nova Canaã, né? Leite e mel. Deuteronômio, Moisés está falando, guarda porque é o dia da libertação. Para onde essa libertação está apontando? Paulo fala sobre isso em Colossenses 1:13, veja. Como disse o apóstolo Paulo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos libertou? Moisés? Não, Jesus Cristo. Moisés é um sinal, está apontando, prefigurando Jesus. Aonde foi que Jesus nos libertou? Na cruz. Mas não somente na cruz. Onde ele termina a sua obra e descansa de suas obras após a sua ressurreição. Porque ele é crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressuscita. Que dia é esse? É o primeiro dia da semana. E diz o autor dos Hebreus que nesse dia então ele descansa de suas obras. Ele conclui as suas obras. A obra da libertação do seu povo. Veja, a obra de Jesus para libertar o seu povo acontece em sua plena obediência da lei, em seu sacrifício e em sua ressurreição. Portanto, essa obra termina em sua ressurreição, quando ele descansa de sua obra redentiva, em Hebreus 4:10. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou no primeiro dia da semana. O domingo, o dia do Senhor, como está escrito em João 21. Não precisa abrir, eu coloquei já aqui. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Que dia foi? O primeiro dia da semana, o dia da nossa libertação. Ele realiza uma obra para nos libertar das trevas, do pecado, do inferno. Ele morre pelos nossos pecados, ele é sepultado, mas ele conclui essa obra na sua ressurreição. Ele ressuscita no dia da libertação, no dia da nossa libertação, apresentando assim um novo dia para nós, uma nova aliança diante de um antigo modelo. Veja, assim guardamos o domingo porque foi o dia da nossa libertação, o dia da vitória de Jesus, o dia da ressurreição de Cristo, o dia em que Jesus completou a sua obra de libertar o seu povo. O sábado, portanto, aponta para o domingo. E isso, irmãos, é comum nas igrejas evangélicas. Toda a igreja evangélica guarda o domingo. Seja pentecostal, Assembleia de Deus, neopentecostal, tradicional, arminiana, calvinista. É de comum acordo, todos guardam o domingo. Apenas uma seita que se chama Adventismo guarda o sábado. Por que uma seita? Porque coloca as obras de pé de igualdade com a graça em Cristo. Então, para eles, a salvação não é somente pela fé, mas também pelas obras. E isso é seita. Em João 20, notamos que os apóstolos se reuniram. João 20, irmãos, após a ressurreição. Ou melhor, o episódio da ressurreição, e eles se reúnem em seguida, né? A ressurreição. Veja, em João 20, notamos que os apóstolos se reuniram no primeiro domingo da ressurreição, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, João 20:19, após a ressurreição. Os discípulos estavam reunidos em culto a Deus, e Jesus apareceu ressurreto nesse dia. O evangelista João ainda continua dizendo que no outro domingo, para ser bem claro, não é no sábado, no outro domingo estavam novamente os discípulos reunidos e Jesus novamente aparece em João 20, 26 a 31. E ele faz a contagem, literalmente, 7 dias, ou seja, de domingo a 8, né? No outro domingo especificamente, literalmente. Ele é claro para descrever no dia da ressurreição, no domingo estavam reunidos, no outro domingo reunidos novamente. Em adoração ao Senhor, e Jesus aparece, Pai, seja convosco. É justamente nesse dia que Tomé foi confrontado por Jesus. Tomé, tu está acreditando agora porque eu estou aqui com vocês? Toca aqui na minha chaga, na minha ferida, para você acreditar. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Portanto, há uma continuidade dessa reunião de culto no domingo após a ressurreição de Cristo. A própria Escritura confirma que esse dia é o novo Shabat, ou seja, o novo sábado, ou o sábado cristão, escolhido e estabelecido pelo Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque a partir da ressurreição, o povo se reúne para adorar a Deus no domingo. Aí você vai dizer, não, pastor, mas eu vi Paulo pregando nos sábados, em Atos. Ele está pregando nos sábados, em Atos, para evangelizar os judeus, que é o contexto de missão, mas não é para culto. No culto ele está no domingo. No culto é domingo, o dia da ressurreição.
Em Atos 27, os apóstolos e discípulos se reuniram para partir do pão, ou seja, a ceia do Senhor, irmãos. No primeiro dia da semana, no domingo, Atos 27, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir do pão, Paulo devia seguir viagem. No dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. A pregação foi tão boa que se estendeu, né, até meia-noite. Imagina se eu pregasse aqui até meia-noite. Será que o povo ficava? Né? Ficava não, porque eu não sou Paulo, não. Se fosse Paulo, ficava todo mundo junto. Né? O grande teólogo chamado Bunyan disse o seguinte: ele removeu o sétimo dia, mas não deixou nenhum dia para os santos se reunirem para adorar. O sétimo dia se foi com as suas sombras, mas o selo divino está sobre o primeiro dia, o domingo de luz, o domingo da ressurreição. Da ressurreição. Outros eventos importantes da era cristã aconteceram no domingo do Novo Testamento. Porque o sábado se tornou o quê? Obsoleto. Jesus ressuscitou no domingo. Primeiro ponto é isso. Fundamento. Jesus apareceu aos discípulos no domingo. Aos outros, aos 11, né, que aumentava, no domingo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no domingo. Entrou e os crentes se juntaram para adorar no domingo. Paulo instruiu os crentes para trazerem as suas contribuições no domingo. Questão de dízimos de ofertas. Jesus apareceu ao apóstolo João em Patmos no domingo. Ou seja, não era cristão, irmãos, agora é o domingo. Por quê? Porque o sábado está apontando para o domingo. Então, nós devemos guardar o dia do Senhor? Sim. Que dia? O domingo. Faz parte da lei moral. Não cessou a lei moral. Apenas mudou o dia do sábado para o domingo, porque o sábado estava apontando para o domingo. Eu devo guardar o domingo do mesmo modo que o povo de Deus guardava o sábado no Antigo Testamento, porque não mudou o aspecto. A ordenança não mudou apenas o dia. Você não vai ver nenhuma exortação, orientação de revogações desse dia. Olha, de revogações dos aspectos desse dia, mas apenas de uma mudança do sábado para o domingo. Mas a lei continua a mesma, de guardar, descansar, para adorar a Deus. O que significa isso? Que aquele que desobedece, aquele que diz assim, eu não vou para o culto, eu vou assistir Palmeiras e Corinthians. Está pecando contra Deus, irmãos. Eu vou descansar hoje, assistir o Faustão. Está pecando contra Deus. Eu nem sei se o Faustão existe ainda, se está passando, porque teve problema no coração, parece, né? Então, assim, está desobedecendo a Deus, irmãos. Né? Ele já partiu, não, né, o Faustão? Porque até preocupado. Não que Deus conserve a vida dele, né? Certo? Mas o problema dele ainda existe? Lança água. Queria saber se alguém quer na pegarinha. Porque se eu souber que ele está vindo, né? Também não sei. Mas, enfim, a gente não deve desobedecer a Deus no dia do Senhor. Veja, quais são os aspectos desse dia? O dia do Senhor é um dia de adoração. Deus ordenou, Ele ordenou. Está em Êxodo 20. Guarda o dia do Senhor para santificar. Santificar é separar do comum e separar para Deus. O contexto é o culto público. É uma ordenança, irmãos. É uma santa convocação, coloquei aqui, é uma santa convocação. Em Levítico 23, 3 diz, 6 dias trabalhareis, mas o sétimo, que é no caso o domingo para nós, o dia do Senhor, considerando a revelação bíblica que já vimos, o sétimo será o sábado do descanso solene. O quê? Santa. Quem é que está convocando? É o pastor? É o líder? É Deus que está convocando com você. É Deus que está convocando você para adorar. Não é um convite, não. É por isso que no grupo da igreja, e a maioria, quando a maioria vai ser colocada no grupo da igreja, todos, né, que serão recebidos, serão colocados no grupo da igreja, a gente está no grupo dos novos, né? Mas no grupo da igreja eu não faço convite, não. Eu vou convidar a igreja para vir para o culto no dia do Senhor. Seria um pecado fazer um negócio desse. No grupo da igreja eu digo assim, irmãos, lembrem do dia do Senhor. Deus os convoca para adorá-lo. E quando o irmão falta, geralmente na semana, eu ligo, meu irmão, o que aconteceu? Você está doente? Eu vou visitar. Porque em caso de misericórdia, alguém doente, faleceu, ou precisou ter uma situação extrema. Mas se não, eu vou exortar, irmãos, você está errado. Não é? Às vezes eu quero minimizar, eu digo que está errado. Mas isso é um delito, isso é um pecado. É uma desobediência à lei de Deus. Faltar ao culto é uma desobediência à lei de Deus. Por quê? Porque é uma convocação do próprio Deus. Nós não podemos faltar ao culto, irmãos. E não é por causa de mim, não, é por causa de Deus. Eu estou incluído nisso. É uma santa convocação. Eu convido gente que não é membro da igreja. Gente que não é crente, gente que não sabe. Mas gente que sabe, eu encorajo. Eu exorto quando falta. Eu oriento. Eu faço isso.
é uma santa convocação. Eu digo isso porque a gente, às vezes, menospreza isso, irmãos. Assim, eu estou com dorzinha de cabeça, eu não vou não. Mas essa mesma dor de cabeça não impossibilita você de trabalhar. Não impossibilita da criança ir para a escola. Mas impossibilita de você ir para a igreja. Percebe que, às vezes, nós somos levianos em relação à convocação do Senhor para adorarmos a Deus no dia do Senhor. Vocês agora estão sabendo, né? Vocês agora estão sabendo. Que vocês não pequem, né, nesse sentido, irmãos. Fujam desse pecado. Você lembra de Tomé? Tomé faltou a primeira reunião do Senhor, domingo, após a ressurreição. Ele não estava lá. Você lembra? E aí os discípulos falaram para Tomé, Tomé, nós vimos Jesus. Aí Tomé disse, eu só acredito vendo. Ou seja, a falta no culto já produziu mais incredulidade, mais esfriamento. Porque os discípulos falaram para Tomé, Tomé, nós vimos Jesus, Jesus apareceu para a gente no dia do Senhor. Aí Tomé disse, eu só acredito vendo. Ou seja, você vai faltar o culto, isso vai gerar também uma frieza no seu coração, incredulidade, porque é no culto que a gente é fortalecido na fé, na palavra, a gente é alimentado. Quando a gente se afasta dessa santa convocação, a gente já está se desviando. A palavra é essa, se desviando. Irmão, segundo, é um dia de... Eu coloquei primeiro o quê? É o dia de adoração, né? Ele ordenou, de adoração, que é um dia de encontro solene com Deus, a gente está adorando a Deus. Veja, apenas o sumo sacerdote tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano. O véu, irmãos, era o lugar no templo que o sacerdote entrava na presença de Deus. Veja, tinha permissão de passar pelo véu uma vez por ano. Está aqui os textos, né? De entrar na presença de Deus, representando Israel, e de fazer expiação pelos seus pecados. Na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morre, diz a palavra que o véu do templo, o quê? Se rasgou, e nós então temos acesso à presença de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão precioso, tão importante, tão singular, que o sacerdote, não era nem o povo, era o sacerdote, só podia entrar na presença de Deus uma vez, no ano, para representar o povo. Agora, em Cristo, quando Jesus é crucificado e o véu se rasga, em Cristo nós podemos entrar na presença de Deus todo santo domingo. Como eu posso negligenciar uma ordenança tão sublime que está na presença de Deus? Não, eu vou trabalhar mais. Não vou dormir. Não vou fazer aquilo outro. Você está negligenciando aquilo que foi ofertado para nós em Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Ele morreu para que você estivesse todo domingo na presença dele. O véu do templo foi rasgado. E em Cristo podemos entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19, 23, veja o que diz. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se aproximar com coragem em Cristo da presença de Deus. Como era um culto na Bíblia, irmãos? O povo se reunia de manhã e também de noite ou perto de amanhecer. Alguém pode perguntar, pastor, a gente faz o culto de manhã e de noite por quê? Porque é bíblico. Porque está na palavra. Não é a ideia assim, tipo, eita, eu vou escolher um para não ir o outro. Não. A ideia é o povo se reunir de manhã e o povo se reunir à noite. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Isso aqui, irmãos, Êxodo 20, 29, é no contexto do dia do Senhor, do sábado. Então, como era feito os sacrifícios? De manhã e ao pôr do sol. A gente ceia. A gente não mata o cordeiro, né? Mas ceia. É o sacrifício do cordeiro de Deus, Jesus. A gente ceia o quê? De manhã e de noite ao pôr do sol. Porque o culto, o povo de Deus se reunia assim. Êxodo 9, 5. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me no meu abatimento, e com túnica e manto rasgados, em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé e o Senhor, meu Deus. Veja o contexto, o sacrifício vespertino. Então o contexto mostra, a palavra mostra que havia a oferta matutina e a oferta vespertina, o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. Esta ênfase no culto matutino e vespertino também está destacada na administração dos sacrifícios matinais e vespertinos na Antiga Aliança, Números 28, de 1 a 10. Você vai perceber que você reunia no dia do Senhor, de manhã, para oferecer o sacrifício, também de noite, para
oferecer os sacrifícios. É por isso que nós cultuamos a Deus de manhã e de noite. No início, irmãos, a gente pensou em fazer o culto de manhã por uma questão didática de ir, já que não, uma questão de espaço mesmo, de muita gente à noite e tal. Entretanto, compreendendo a nossa tradição reformada, a palavra de Deus, isso se tornou, né, isso ficou para trás, porque compreendemos que nós devemos nos cultuar de manhã e de noite, porque era o culto do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Conforme a palavra de Deus. O Salmo 92, que é um salmo, é o cântico para o do Senhor, e esse termo aqui, cântico para o do Senhor, está no hebraico, ou seja, não é um título da edição brasileira, mas está na Bíblia hebraica, ou seja, cântico para o culto, para o do Senhor, para o Shabat. Diz a palavra, né? O canto é bom, é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ou seja, isso subtendia que o povo se reunia de manhã e de noite. Terceiro, o dia do Senhor é o dia de descanso. Tá? Antes de a gente entrar no dia de descanso, é de manhã e de noite, tá bom? Então você vem, você vem de manhã e vem de noite. Tá bom? Você faça isso. Eu tenho que aplicar, né? Para você, para dizer, o culto e essa prática do culto de manhã e de noite é uma prática bíblica. Lembra? É só a escritura. E, irmãos, é uma alegria, é prazeroso. A maioria da igreja, a maior parte da igreja vem de manhã e de noite. Então venha também, faça isso, tá bom? Vamos fomentar isso no nosso meio, do povo de Deus. E, por fim, irmãos, é o dia de descanso. Êxodo 28, 10, Deuteronômio 5, 10. 6 dias deve trabalhar, e no dia do Senhor descansar. Então, a gente descansa no dia do Senhor. Não, pastor, eu vou descansar na terça. E vou cultuar Deus na terça, não está errado. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor. Então existe um dia específico. Não é um dia em 7. É o primeiro dia da semana. É o domingo, o dia do Senhor. Então você tem que parar trabalhando nesse dia, irmão. Se você continua trabalhando para ganhar mais dinheiro, para não deixar os seus funcionários, né, descansar também, porque existe essa ânsia no seu coração, ou uma pseudo-necessidade, você está pecando contra o Senhor. É desobediência. Tem que descansar, tem que parar. Agora, claro, existem as exceções, que é o caso de misericórdia que foi o próprio Senhor Jesus que falou. Não sei se vocês lembram, que o dia do Senhor deve servir ao homem, não o homem ao dia. Certo? Então, a gente não deve ficar naquela ânsia, eita, eu não posso fazer nada. Não é isso. O ponto é, você sabe o que você faz. O ponto é, a gente não pode também dizer regra, que você não vai fazer o que você vai fazer. Não é isso. Você sabe, o ponto é, você tem que descansar. Os seus também, que dependem de você, tem que descansar. Seja família ou trabalho, descansar. E você tem que separar para adorar a Deus de manhã e de noite. É o que diz a palavra. Não, pastor, vou no shopping, não, vou assistir um filme. Aí você vai gerenciar isso aí com você. Aí não é uma igreja legalista, né? Isso é uma coisa sua, com Deus. Eu, particularmente, digo, não vá para um shopping, não vá para um estádio de futebol, porque você vai chegar, se atrasar, vai dedicar a sua mente, a sua atenção com outras coisas, vai ficar fadigado e vai dormir no culto. Então descansa. Tem certos lazeres que dá, tem certos lazeres que dá. Mas tem certos que não dá. Mas assim, você vai gerenciar isso. Talvez você diga, não, pastor, é tranquilo para mim. Tá certo. O ponto é descansar e adorar a Deus. Tá bom? Então nós não somos uma igreja que vai colocar regras. Pode isso? Não, não é isso. O princípio é esse. Então você gerencia a sua rotina aí. Que o princípio é esse. As exceções. Casos de misericórdia. Que é o que diz lá o Evangelho. Fulano está passando mal. Não, tem que ir para a igreja, porque é o dia do Senhor. Você está pecando. Que você tem que assistir nesse estado. Ah, pastor, eu sou médico. E é meu plantão. Você é uma profissão de misericórdia. Eu sou bombeiro, policial, trabalho em posto de gasolina, que depende da sociedade, depende daquela profissão para a sociedade andar, né? Que são profissões de misericórdia. É uma exceção, não são exceções. São exceções. Que a Bíblia diz, nessas exceções, então, deve servir de misericórdia para com o povo e para com a sociedade. Ah, pastor, eu tenho um emprego e depende daquele emprego lá no shopping, e lá no shopping é aquela questão bem difícil e não sou eu que faço a minha agenda no domingo, eu trabalho no domingo e eu dependo daquele emprego. Uma situação dessa, irmãos, é um caso de misericórdia. Se a pessoa não trabalhar, vai viver de quê? São casos de misericórdia. Mas isso não deve gerar em você contentamento. Você pede a Deus, Deus, me dá condições de estar no trabalho que eu possa estar juntamente com a igreja no nome do Senhor. Entende, irmãos? Eu tenho uma pessoa na minha família que, por causa da profissão dela, né, que estava trabalhando sempre no domingo. E ela orando, porque eu queria estar na igreja no domingo. E ela deu um passo de fé. Claro, isso não é uma regra para todo mundo, mas serve de inspiração, tá? Ela orando, confiou, deu um passo de fé, dizendo, Deus, eu vou deixar esse trabalho.
porque eu prefiro estar no domingo para a igreja. E o Senhor vai me sustentar e vai prover um novo emprego para mim, para que eu possa no domingo estar junto com a igreja. E eu fiz isso. E ela foi para a igreja, ela pediu demissão, todo o processo direitinho, né, para sair e tal. E depois, logo em seguida, não muito tempo, brevemente, Deus deu um emprego melhor para ela. Então, assim, existem exceções, mas exceções que também devem nos conduzir, não a nos acomodar, mas nos conduzir para pedir a Deus a oportunidade para estarmos junto com toda a igreja no dia do Senhor. O culto é uma relação pactual. Eita, que a sala foi grande, hein? Eu vou terminar com isso, tá bom, irmãos? Por que existe uma liturgia no culto? Porque não é a imaginação, é a ação de Deus. Deus fala e eu respondo, Deus fala e eu respondo. E assim a gente vai contando a história da redenção. É por isso que o culto começa com uma santa convocação, uma chamada à adoração. Deus fala, leitura bíblica, e a gente responde com oração. Então os nossos pecados são apresentados diante da palavra de Deus. E a gente lê a Bíblia, fala que trata sobre os pecados, e a gente responde com oração, e cantamos uma oração. Com os pecados perdoados, então nós nos levantamos para glorificar o Senhor. Nós lemos a Bíblia que fala sobre a glorificação, que Deus ordena isso. Então a gente canta orando ao Senhor, porque o canto da igreja é uma oração também, como resposta ao povo que foi perdoado por Deus. Em seguida, irmãos, nós dedicamos os nossos dízimos e ofertas, contribuindo com o Senhor, como uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. E por fim, nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra e respondemos a palavra com oração, com cântico. E então recebemos a bênção apostólica. E nós percebemos então que existe uma relação pactual com Deus e o seu povo. Deus chama o seu povo, santa convocação. O povo então adiante de Deus e reconhece os pecados. E Deus diz em sua palavra: o pecado de vocês são perdoados em Cristo. E o povo então ora e Deus perdão e se alegra com o perdão. Logo em seguida o povo se levanta para glorificar a Deus e cantar louvores ao Senhor e dedicar seus dízimos, suas ofertas em gratidão ao Senhor. Então depois o povo se senta para ouvir a pregação da palavra. Após a pregação, o povo responde a pregação com oração, com um cântico. E por fim, então, o próprio Deus o despede o povo com a bênção. E o povo vai em paz. A liturgia é a história da nossa redenção. Porque Deus nos chama, Deus nos perdoa, Deus nos liberta. Somos levantados para a glória do seu nome. Deus fala como nós devemos andar. Nos abençoa, dizendo: ide em paz e obedecei a minha palavra. Na liturgia, nós estamos recontando a história da redenção. Eu termino com essa palavra do D.A. Carson. Ele diz o seguinte: adoração não cria algo totalmente novo. Ao contrário, é uma resposta transparente ao que é um reconhecimento do nosso status de criatura diante do próprio Criador. Ele fala e a gente responde. Adoração é isso. Ele fala e a gente responde. Amém? Perguntas? Acho que foi bem explicado, né? Foi bem explicado. Mas se você tiver uma dúvida genuína aí, perguntem, tá? Vamos dedicar ainda. Estamos chegando no final, na reta final, então a gente está se aproximando, né? Vamos lá. Tem três perguntas. Ô pastor, boa noite. É uma coisa bem rápida. O senhor falou aí do primeiro momento da reforma e depois do segundo momento da reforma. O segundo momento foi na França com Calvino, o primeiro foi com Lutero na Alemanha? Mais ou menos isso? Não, Isso ao contrário. Ao contrário? Primeiro foi com Lutero, na Alemanha. Depois veio Zwinglio na França e especificamente Calvino na Suíça. Calvino foi na Suíça, não na França? Ele passou pela França, mas o seu ministério foi mais, digamos assim, ele passou mais tempo e na Suíça, em Genebra, onde a cidade foi totalmente mudada. Então, especificamente assim, Lutero na Alemanha, Zwinglio na França e Calvino na Suíça. Outra pergunta aqui, né? George e depois o Vitor. É Vitor? Arthur. George e depois o Arthur, tá? George. Pastor, sobre a adoração devida a Deus ao culto, podemos tomar como exemplo Caim e Abel, onde Sim. Abel ele ofereceu ali o melhor da sua primícia a Deus. Sim. Já Caim pegou o fruto, né, da terra. Então ali houve um alcance de uma revelação de Deus, apontando para Cristo, seria isso? Clareou, Amém. certo? Obrigado, Ramon. E se ali também é o primeiro culto registrado? Não, o primeiro culto está em Gênesis. Aliás, anteriormente a isso, em Gênesis 2, quando Deus já está se relacionando com Adão. Ali já é o primeiro culto. Né? Já é o primeiro culto. A primeira contribuição, né, está lá em Gênesis, no Jardim do Éden. A gente vai ver isso na próxima aula. Eu coloquei até o exemplo desse falso culto, né, tanto de Caim e o verdadeiro de Abel,
mas não, por causa do tempo ia se prolongar muito. Mas está certo, George. Ali houve um verdadeiro culto, né, uma verdadeira oferta e uma falsa. E Caim então recebeu as consequências, né, de não se relacionar devidamente com Deus. Agora o Arthur. Isso. Pastor, o senhor vê com maus olhos utilizar a Bíblia apenas no telefone? Eu acho que maus olhos é uma palavra muito forte. Certo? Eu oriento, acho melhor isso, melhor. Eu oriento a Bíblia física. Por quê? Porque no smartphone você vai receber, às vezes, mensagens, você vai ter outras coisas que podem te tirar do foco, mensagens de Instagram, rede social, WhatsApp, uma coisa que você não conseguiu
silenciar, porque são tantos aplicativos e aparece alguma coisa repetindo ali. Então, eu oriento a Bíblia física mesmo, sabe? Bíblia física. Mas nada contra, tá? Nada contra. Inclusive, a gente deixa o nosso celular no silencioso, né? No culto, para uma igreja bíblica e saudável. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz com a graça do Senhor Jesus.